O PSD é o partido da Europa. Francisco Sá Carneiro, estadista português de dimensão europeia desde o primeiro dia, apontou o caminho. L'insertion européenne du Portugal signifie que la solidarité européenne doit jouer à nous aider à combler cette fossé énorme en termes de développement. Como projeto nacional, como opção histórica, a opção europeia, o projeto de adesão vai marcar profundamente a nossa vida presente e futura. Encaminhando-nos para a Europa, correspondemos ao nosso destino histórico. Um destino que foi sendo construído pelo trabalho de personalidades do PSD, como Francisco Balsemão e Carlos Mota Pinto, que fecharam dossiês decisivos para a adesão de Portugal à CEE. O PSD é também o partido de Francisco Lucas Pires, que em 1994, numa entrevista ao Expresso, dizia: Só o PSD quer ao mesmo tempo Portugal primeiro e entre os primeiros na Europa. Isso faz a diferença. Com Aníbal Cavaco Silva, Portugal inaugurou o ciclo de presidências portuguesas da União Europeia. Hoje, com Durão Barroso, Portugal preside a Comissão Europeia. O Partido Social Democrata orgulha-se das enormes transformações que, sob a sua responsabilidade, melhoraram Portugal. É um trabalho que temos que continuar a aprofundar. Este é o desafio da geração Europa. Temos de trazer para o debate público todos aqueles que compreensivelmente estão hoje descrentes ou indiferentes à política. Falaremos aos jovens e falaremos aos idosos. Usaremos a mais sofisticada tecnologia das redes sociais e o mais tradicional dos panfletos. Não vamos poupar forças, não vamos poupar esforços para envolver todos nesta dinâmica de ruptura com o situacionismo socialista, nesta dinâmica de construção de um tempo novo. Este combate tem um rosto, um embaixador de Portugal na Europa, Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD para o Parlamento Europeu. Porque os desafios da atual crise exigem espírito combativo, competência, criatividade. Paulo Rangel tem as armas que podem fazer a ruptura. Rigor, firmeza, uma visão para Portugal e para a Europa. Paulo Rangel é um homem que conjuga ação e reflexão política, sem meias palavras. Nunca como hoje se sentiu este ambiente de condicionamento da liberdade, do ponto de vista dos valores processuais, da liberdade de opinião e da liberdade de expressão. Vivemos aqui e agora, ai de nós, num tempo de verdadeira claustrofobia constitucional, de verdadeira claustrofobia democrática. Na educação, o PSD nunca dará cobertura ao facilitismo, ao trabalho para os rankings, ao abandono da exigência e do rigor. Senhor Primeiro-Ministro, há uma coisa que é óbvia. Um governo que monta esta encenação. Um Primeiro-Ministro que chega ao extremo de afirmar como pertencendo ao CDE um relatório que não é da OCDE, só por razões de propaganda, não tem credibilidade, não merece a confiança dos portugueses. Eu gostava agora que o Sr. Primeiro-Ministro falasse sobre um tema que, repare, que em qualquer governo da Europa Ocidental daria escândalo. Refiro-me naturalmente ao relatório do Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro não comentou nem fez nenhuma referência a esse propósito, a não ser uma vaga declaração genérica. Claro, 13,5% de crescimento negativo, 14% de queda nas exportações, 14% de queda no investimento, o que significa, portanto, que a culpa não é só da crise internacional, como procura sempre fazer passar. O PS é o partido das duas caras. Tem uma posição através de Vitalino Canas e do seu secretário-geral e tem outra posição através de Vital Moreira. Se isto não é oportunismo político, se isto não é eleitoralismo, se isto não é taticismo político, sem qualquer coerência, o que é isto? Senhor Primeiro-Ministro, não há dúvida nenhuma, o PS é agora o partido das duas caras. A cara de Vitalino e a cara de Vital, que é parecido, mas não é igual. Igual a si próprio, o PS insiste nas políticas do esbanjamento e do desperdício. Nos últimos 4 anos, o governo socialista e o primeiro-ministro José Sócrates ignoraram as oportunidades que a Europa nos deu. O governo guardou na gaveta as verbas da Europa para as autarquias, as empresas, os agricultores, para os cidadãos.
o PS não soube prever a crise e preparava-se para fazer uma gestão eleitoralista dos dinheiros da Europa. As vítimas são os portugueses. Todos sofremos na pele as consequências da irresponsabilidade de José Sócrates. Os anos do governo PS foram anos de desperdício e de oportunidades perdidas. A poucos meses de eleições, prepara-se agora para sequestrar o futuro das novas gerações, endividando ainda mais o país, roubando a margem de manobra para os próximos 30 anos, hipotecando o futuro das novas gerações. Somos nós, portugueses, que temos de pôr um travão à política do endividamento crónico. Chegou a hora de essa geração Europa, a nossa geração, tomar o destino em suas mãos e impedir o sequestro do futuro de Portugal, o sequestro de gerações e gerações de portugueses. Chegou a hora de cortar amarras e correntes, de dizer não às algemas financeiras e aos grilhões do endividamento crónico. Chegou a hora de libertar o futuro. Chegou a hora da ruptura. A hora da geração Europa.